Olhe você como sua programação local. 11h15, o Alô já começa com assunto exclusivo aí na sua tela. Eu faço uma pergunta para você de casa: quanto vale uma vida? Para uma família que perdeu uma mulher atropelada por um carro desgovernado, deve ter um valor absurdo. O salário mínimo, o pagamento desse valor que eu acabei de falar, foi a condenação dada a uma juíza aqui do estado do Espírito Santo como indenização para a família da vítima. Penha Zonta era mãe, era avó, era muito querida pela comunidade e carinhosamente conhecida como Professora Penha. Ela foi atingida por um carro em que a motorista não conseguiu subir na ladeira e voltou de ré desgovernada, como vocês estão vendo aí na sua tela. Daqui a pouco, com exclusividade, nós vamos conversar ao vivo com a filha da Professora Penha no seu Alô Espírito Santo. E você vai ver ainda as novidades do caso que você acompanhou ontem aqui em total primeira mão. Está preso no quartel da Polícia Militar em Vitória o policial que matou 2 mulheres com tiros a queima-roupa em Cariacica. Depois do crime, novos fatos vieram à tona, como, por exemplo, de que o policial militar afastado das ruas após investigação de que ele matou uma mulher trans. E ficam várias dúvidas, como se ele era investigado, por que estava armado? Ele teve autorização de algum superior para deixar o posto de trabalho e ir até o local? Hoje, o Alô vai tentar responder essas e outras questões e a cobertura completa você confere aqui. Bom dia para vocês de casa. Hoje é quinta-feira, dia 9 de abril, e o seu Alô Espírito Santo já está no ar. Alô Espírito Santo, oferecimento, Loja do Thor, mega inauguração Loja da Barra do Jucu, dia 1º de abril, não é mentira. Exclusivo, a família capixaba decidiu que a família de uma mulher... A Justiça Capixaba decidiu que a família de uma mulher que morreu atropelada por um carro desgovernado deve receber como indenização, acreditem aí, ó o crime, um salário mínimo. Eu faço a pergunta mais uma vez para vocês de casa: quanto que vale a vida de uma professora querida, mãe, avó? Um salário mínimo? Elisângela Ramos tem as informações ao vivo aqui no nosso Alô. Que absurdo isso, hein, Elis? Verdade, Tiago. Bom dia para você, bom dia para todos que nos assistem aqui no Alô Espírito Santo. Pois é, esse crime, né? Foi um crime que aconteceu no dia 6 de março de 2024. A professora Penha morreu em frente à casa dela aqui em Colatina, num bairro aqui pertinho do centro, inclusive, uma pessoa muito querida. A Justiça, né, a Polícia Civil, na verdade, tratou o caso, investigou o caso e foi comprovado, né, que houve negligência, houve sim imprudência, imperícia. Foi enviado para o Ministério Público, mas esse caso que era tratado como homicídio culposo, né, quando não há, né, a intenção de matar, acabou tendo um acordo que foi proposto pelo Ministério Público e assinado depois, né, por uma juíza. A gente, inclusive, vai passar aqui os nomes, né? O promotor de justiça que propôs o acordo foi o Tiago Batista Naumann e a juíza que assinou aí esse acordo pela primeira vara, né, criminal aqui de Colatina é a juíza Silvia Fonseca Silva. Então, a família que esperava justiça, que esperava uma decisão pelo menos mais firme, né? Porque a professora Penha, ela não volta mais, a vida dela não é mais possível da gente trazer de volta, mas a família queria sim justiça, queria que ela pagasse por isso, mas o preço, como você já adiantou aí, foi de apenas um salário mínimo. A família está com certeza revoltada com tudo isso e já, como você também já disse, a gente conversa ao vivo aqui com exclusividade para o Alô Espírito Santo com Lorena Zonta, que é filha da professora Penha Zonta. Tiago. Obrigado pelas informações, Elis. Um salário mínimo. Daqui a pouco esse será um destaque aqui no seu Alô, que começa também falando sobre o caso de maior repercussão, aqui do estado do Espírito Santo. É claro que eu estou falando das 2 mortes, quer dizer, das mortes das 2 mulheres em Cariacica, que não deixa de ser 2 mortes, após serem alvos de tiros disparados por um policial militar. O Fábio Gabriel está no IML, esteve durante toda a manhã de hoje e vai trazer novas informações. Fábio, os corpos já foram liberados?
Olá, Tiago, bom dia para você, bom dia para quem está nos acompanhando nesse momento. Tiago, os familiares já estiveram aqui no IML e os corpos já estão em processo de liberação para serem encaminhados à funerária e depois, posteriormente, serem levados para os cemitérios que serão em Cariacica. Serão 2 cemitérios diferentes. Tiago, nós tentamos gravar entrevistas com os familiares de Daniele, mas eles ainda estão muito abalados com tudo o que aconteceu e não quiseram falar com a imprensa. Mas nós conversamos com uma irmã de Francisca que falou sobre como a irmã que chegou aqui, Francisca, que era do estado do Maranhão e já estava aqui há cerca de 8 anos no Espírito Santo, ela que veio trazida por essa irmã e depois ela em seguida começou ali uma união com a capixaba Daniele. Tiago, ela estava muito emocionada, a irmã de Francisca, ela conversou, falou sobre a brutalidade da ação do policial que acabou matando aí tanto a irmã quanto a companheira dela, e ela estava ali contando como ela soube desse episódio lamentável. Ela contou ali que foi alertada por um vizinho da vítima e também por outras pessoas do que estava acontecendo através da reportagem na televisão. E ali ela comentou sobre essa ação do policial que efetuou vários disparos. Nós tivemos ali na cobertura ontem, enfim, e mostramos com detalhes sobre o que aconteceu ali no bairro de Cruzeiro do Sul. Agora os corpos eles vão seguir daqui a pouquinho para a funerária e depois posteriormente serão encaminhados. Ainda não sabemos o horário do sepultamento dos corpos, mas daqui a pouquinho a gente vai trazer essas informações. Estamos aqui na porta do IML acompanhando todo esse processo e assim, Tiago, a gente viu ali a reação da irmã de Francisca, que ainda está muito abalado, mas ela teve coragem de falar com a imprensa e quer justiça sobre esse caso, Tiago. Olha, vocês de casa vão acompanhar agora e entender melhor o que motivou o policial militar Luiz Gustavo Xavier do Vale a atirar nessas 2 mulheres em Cariacica. É agora, aqui no Alô. Imagens de câmera de segurança de uma casa flagraram o momento exato em que o policial militar atira contra uma mulher no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica. No vídeo, o cabo Vale aparece fardado. Mesmo com a mulher de costas, ele dispara. A companheira da vítima também estava no local e foi baleada. Segundo a ex-companheira do militar, tudo começou depois de mais um desentendimento entre ela e as vizinhas. Eu sempre falei, cara, para de me provocar, já que eu tenho um marido policial onde ele era chifrudo, que ele era corno, entendeu? Pra me tirar do sério, pra me descer. Só que teve, cara, eu não vou descer no seu nível. Se eu tiver que descer aí, vai ser por outro motivo. Onde elas testaram o meu limite, falando que o meu filho de 8 anos, meu filho é autista, falou que o capeta do meu filho não é autista nenhuma, porque ele estava jogando bola até altas horas da noite. Entendeu? Eu falei, o que você chama meu filho? Ele é um capeta mesmo. Eu desci, peguei uma faca, desci, se quiser puxar nas câmeras, que tem câmera aqui na rua, eu desci com a faca, nisso juntou as 2 em cima de mim, me jogaram no muro aqui, me batendo, me agredindo, puxando meu cabelo, quebrou minha unha, me machucou, onde a vizinha de baixo conseguiu, separar a briga, onde eu peguei e falei, cara, eu não vou agir mais com a minha mão, eu vou ligar pro meu ex-marido. Eu subi, liguei pro Vale, falei, Vale, eu preciso de 2 viaturas aqui agora, porque elas estão me agredindo e agrediram o nosso filho, onde ele pegou e veio. Nisso que ele chegou, que ele estava trabalhando, ele chegou com as 2 viaturas, uma viatura parou aqui, onde ele desceu, e outra viatura parou na frente ali. Para que ele entrou no portão, ele já ia subindo, que elas moram lá em cima, já ia subindo, elas não estão aí, elas estão na rua, porque elas também chamaram a viatura. Nisso nós saímos, todo mundo, os amigos dele e ele, a gente veio aqui, elas estavam lá embaixo, conversando na viatura também. Nisso, ela pegou uma delas, eu vi que ela foi para cima dele. E ele, na mesma hora, ele sacou da arma e começou a atirar, entendeu? Onde ele não deixou, ela veio falando, gesticulando alguma coisa, e nessa hora foi onde ele efetuou os disparos. A informação preliminar que nos chegou é que essas viaturas estariam de serviço. Esse policial, o autor, de serviço também, porém na guarda de uma companhia do 7º Batalhão, e pediu apoio de uma guarnição porque a sua ex-esposa e filho
estariam envolvidos em uma ocorrência com vizinhas. E a razão disso, ele solicitou o apoio e a guarnição prosseguiu ao local. Era uma ocorrência, em princípio, de apoio ao familiar de um policial que estaria envolvido em ocorrência. A partir do que ele abandona o posto, agrava. Já começa... abandono de posto já é um crime por si só. Claro, aí vem a circunstância, se ele recebeu autorização do exterior ou não, né, para deslocar para lá, aí ele não pegou a viatura. Ele pediu o apoio de uma viatura para deslocar até lá e ver essa situação. Possivelmente os colegas, na boa vontade, foram dar esse apoio, sem saber, claro, que fosse ter esse desfecho infeliz aí que teve a sua ocorrência. O cabo envolvido estava afastado das atividades de rua desde 2022 por conta de uma ocorrência em que uma mulher trans veio a óbito durante uma abordagem. No passado, há o histórico de ele ter participado de uma ocorrência, ele e outro policial, que culminou com a morte de um cidadão também, que em tese, pelos autos, pelo que foi levantado, teria partido para cima dos policiais, tentado agredi-lo, tinha uma gilete, ou mais de uma gilete, e aí, em razão disso, foi efetuado o disparo e esse cidadão veio a óbito. Essa foi a ocorrência de 2022, pela qual ele responde. No entanto, a Polícia Militar, preventivamente, a denúncia foi oferecida e aceita pela Justiça, e ele se encontrava, como é o entendimento da Justiça, ele se encontrava trabalhando não em atividade de rua, ele ficava nessa atividade interna de guarda de quartel. As vítimas eram casadas e moravam no local há cerca de 4 anos, na casa ao lado da ex-esposa do militar. Segundo os vizinhos, as mulheres tinham histórico de discussão e viviam se envolvendo em confusões frequentes. Convivência, eu só tive que eu prestei serviço para elas, entendeu? Eu moro aqui no bairro há muito tempo, mais de 30 anos, e fiz serviço para elas aqui e dei o maior, como qualquer cliente que eu gosto de atender bem, entendeu? E dar meu apoio. Trabalhei inclusive à noite na chuva aqui. Infelizmente ela pediu meu Pix para passar e não me pagou e aí eu falei, poxa, eu comprei o material, pelo menos o material para você pagar, então era meio complicado. Chegou até aí na minha residência, que eu moro aqui perto, minha filha, pai, a mulher tá te cobrando, você tá devendo. Não, ela foi lá me ameaçar, inclusive me falando que ia chamar alguém para mim lá me intimidar, entendeu? Irmão e tal. Aí eu deixei para lá, eu falei, não, fica de esmola para você lá, deixei o serviço lá e não recebi nada. Uma das mulheres morreu ainda no local. A outra chegou a ser socorrida pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. O cabo agora vai responder por crime militar e já se encontra na corregedoria da polícia. A gente tem até agora, gente, é preliminar, que ele se entrega. Ele teria colocado a arma ao chão e se entregado. É uma ocorrência muito complexa, infeliz. E ele está ali na corredoria agora, bem como todas as outras pessoas envolvidas, inclusive os outros policiais que estavam a bordo das outras viaturas, para apurar individualmente a conduta de cada um. Enquanto instituição, a gente fala que a atitude, a conduta do policial não representa a conduta da Polícia Militar no dia a dia. A gente sai de casa todo dia para prestar serviço à sociedade, para levar segurança para as pessoas. Então, não nos representa em hipótese alguma, vai ser tudo apurado rigorosamente e nós continuaremos, lamentamos pelas vidas das pessoas, mas continuaremos firmes na nossa missão de proteger a sociedade capixaba. 11h28, daqui a pouco eu tenho novidades sobre esse caso, inclusive eu estive hoje pela manhã no bairro. Agora a gente continua falando sobre R$500 mil e esse é o prejuízo que um funcionário é acusado de causar a uma revenda de veículos. Que funcionário é esse? Arleson Schneider, seja bem-vindo. Bom dia, amigo. Bom dia, Tiago, a todos ligados aqui no Alô Espírito Santo. É uma história rocambolesca, viu, meu irmão? Olha só, o funcionário de uma loja de carros, imagina, vários veículos. Ele cooptava pessoas, laranjas, terceiros, né? Ligava e falava assim, me passa aí os seus dados, meu irmão, o seu RG ou o seu CPF, que eu tenho um negócio bom pra você aqui. Ele pegava o RG, o CPF, entrava em contato com uma financiadora, com um banco, com os dados daquela pessoa, ele financiava o veículo que estava na loja, pegava o dinheiro, transferia para outras contas e o carro continuava na loja. Ou seja, em nome da financiadora, o carro já alienado.
Esse funcionário trabalhou 60 dias nessa oficina e foram 10 veículos que ele vendeu de forma fantasma, vamos dizer assim. Ontem, um funcionário da loja falou, pô, vou catalogar de novo aqui as placas dos carros, fazer uma planilha de Excel. Aí ele começa a ver vai lá cadastrar a placa, tá no nome de uma financiadora. Aí vai ver outra placa, tá no nome de um banco. Uai, que história é essa? Tem alguma coisa de errado, alguém está vendendo o carro, o dinheiro não está entrando na minha conta e o comprador não está vindo buscar esse carro, porque o carro consta em nome de uma outra pessoa. Aí chamou o funcionário da loja, falou, meu irmão, o que está acontecendo aqui? Eu quero comecei, amigo, vendi os seus carros e fez uma lista a punho. Vendi um Onix por tal valor, vendi um Kwid por tal valor, a Tracker por tal valor e todos os carros ainda lá no estacionamento. Esse funcionário, ele já teve uma loja de carros e ele já trabalhou numa financiadora, então ele entende como é que funciona toda essa engrenagem. Só que assim, ele utilizou o CNPJ da loja, com o CPF de uma pessoa idônea. Então, se você for olhar grosso modo de longe, não tem crime aí. Tanto que nesse primeiro momento, esse homem foi ouvido e foi liberado. Agora, para o proprietário da loja reaver esse dinheiro, ele tem que identificar e localizar esses laranjas, para esses laranjas devolverem o dinheiro, para ele poder pagar a financiadora e aí sim o nome do carro voltar para ele. Ou seja, é um negócio complexo, Thiago, é um negócio complicado. A gente está falando em 500 mil, mas o proprietário da loja acredita que esse prejuízo deve beirar o R$1 milhão. Ele estava contando ainda que quando esse homem bateu lá na loja pedindo emprego, ele estava numa situação financeira delicada, difícil, os dois já se conheciam, então ele abriu a porta e pensou, vou usar a expertise dele, já tendo uma loja de carro, para poder me ajudar. Só que ele acabou aí golpeando o próprio amigo e também patrão dele. Daqui a pouco a gente volta com a reportagem completa e atualizando este e outros casos, Thiago. Olha, daqui a pouco o Arleson vem aqui, um senhor que aparece de camisa vermelha, ele é a vítima, ele é o proprietário dessa loja. O Arleson entrevistou ele e daqui a pouco a gente vai trazer esse senhor aí, ó. Não sabe o que está fazendo, imagina, vender os seus carros, usar o seu nome, a sua loja, o CNPJ... E você não está vendo o dinheiro entrar e só o outro lucrar e um monte de gente ali a ver navios, consumidores. Daqui a pouco o Schneider, que está olhando de ladinho para a gente, volta com informação. Vem comigo, 11h32, uma adolescente foi atropelada. Hoje, na Avenida Leitão da Silva, em Vitória. O Patrick Sanches chega com a gente com os detalhes sobre esse caso ao vivo. Ô Patrick, eu ouvi, você me confirma ou não? Essa adolescente estava grávida ou não? Tiago, bom dia para você também, para quem está nos acompanhando nesse momento. Pois é, no momento em que o acidente ocorreu, as informações iniciais eram de que essa adolescente de 13 anos de idade estaria grávida. Mas depois a nossa equipe de reportagem apurou com o batalhão de trânsito da Polícia Militar, junto também com a Guarda Municipal de Vitória, que estavam ali na ocorrência, e eles confirmaram de que essa informação não é verdadeira, ou seja, essa adolescente de 13 anos que foi atropelada, ela não estava grávida. Tiago, esse acidente aconteceu hoje de manhã bem cedinho, por volta das 6h30 da manhã, na Avenida Leitão da Silva, aqui em Vitória. Tiago, a gente conversou com o motorista do carro que estava envolvido nesse acidente, ele não quis gravar a entrevista, mas ele contou a dinâmica desse acidente. Segundo ele relatou que o semáforo estava aberto para o veículo dele, ou seja, para ele poder continuar trafegando ali na avenida, e a adolescente e outras duas mulheres atravessaram fora da faixa de pedestres. Importante ressaltar que aquele ponto que aconteceu o acidente não existe faixa de pedestre, ou seja, a pessoa não pode atravessar ali. Segundo ele, o sinal estava aberto para os veículos e essas duas mulheres e adolescente foram atravessar. As mulheres conseguiram passar, só que a adolescente não. Ela, quando viu o veículo se aproximando, se assustou, Thiago. O que ela fez? Ela viu o carro vindo,
Ao invés dela continuar correndo, ela foi tentar voltar. Só que, infelizmente, ela voltou para a direção que o motorista, segundo ele, contando, claro, virou para desviar dela e acabou acertando ela. Tiago, a situação é muito triste, ela está em estado gravíssimo no hospital, foi socorrida, levada para o Hospital Infantil de Vitória com urgência e até o momento a informação que temos, porque a gente conversou com pessoas próximas a ela, né, praticamente familiares dela, que relataram que a situação dela é bem grave, Tiago. A gente, ao longo do Alô, vai continuar acompanhando e atualizando esse caso. Obrigado, Patrick, pelas informações. A gente torce pela recuperação e não pode atravessar fora da faixa. 11h35, eu quero sua participação no 3434-5700, porque é o seguinte, estou recebendo muita mensagem de gente defendendo o policial e os policiais naquele caso chocante da morte das duas meninas. E estou recebendo aqui no WhatsApp do Alô muita gente chocada e querendo cadeia para o policial envolvido nessa ocorrência e responsabilização para os outros, segundo esses telespectadores. E você de casa, qual é a sua opinião? Eu vou ler aqui no 3434-5700. Atenção, porque tem denúncia agora, pelo menos 10 gatos foram envenenados numa mesma região aqui no estado. O Elis, conta pra gente essa história, que maldade, né? Maldade, Tiago. Para quem tem, para quem não tem gato, é revoltante. Isso aconteceu aqui em Colatina, no bairro Honório Fraga, numa rua bem calma, inclusive. A gente, inclusive, esteve lá, conversamos com vizinhos, preparamos uma reportagem e a gente confere junto agora. Ela morreu muito rápido, mas muito rápido mesmo. E eu fiquei indignada com aquela gata morta no colo, pensando que eu não pude fazer nada, entendeu? Eu não pude fazer nada, eu não tive como fazer nada. Simplesmente a gata morreu no meu colo. A dor que você acabou de ouvir é de uma cabeleireira do bairro Honório Fraga, que viu a gatinha morrer no próprio colo. E de acordo com moradores, esse não é um caso isolado. E nessa rua aqui, Alfredo Guilherme da Silva, no bairro Honório Fraga, que os gatos estão morrendo. Nessa casa aqui, por exemplo, de número 6, 2 bichinhos já morreram. Agora, recentemente. Nessa outra casa da frente, mais 3 animaizinhos dóceis também acabaram aparecendo mortos. Ali na frente, mais um gato também apareceu morto. E de acordo com os vizinhos, já são quase 10 animais que aparecem com os mesmos sintomas, babando. Sempre tentam reanimá-los, buscar, uma ajuda, mas infelizmente eles acabam morrendo. A suspeita, então, desses moradores é que eles estejam sendo envenenados. A Lilica foi a primeira. Depois morreu o Batman, depois morreu a Caroline. Da Lurdinha, que morreram 2 aqui, e mais um dessa casa aqui. E normalmente eles ficam como quando vocês encontram eles mortos? Eles já chegam assim, babando e não dá tempo de socorrer. Além da dor, fica também o medo. Porque todo dia quando eu chego em casa, eu fico esperando que ela ia chegar de novo, para mim, lamber meus pés, para me pedir comida, igual ela pedia, e eu não vou ficar. E meus netos ficam todo dia me cobrando um gatinho também. E eu já tenho aonde que eu vou buscar outro gatinho, mas eu estou preocupada de pegar outro gato e passar esse constrangimento de novo. E já são 2 constrangimentos. A revolta dos moradores virou indignação e o medo agora vai além. A minha indignação é que não é 1, não é 2, não é 3, já é um monte de gato, entendeu? Fora os gatos que somem, a gente nunca mais vê. Será que ele não morreu também? Não sei. Então, eu queria que tomasse uma providência, E em meio à revolta, fica a dúvida. Quem pode estar por trás disso? Eu acho que a pessoa é só um espírito de ruindade mesmo, porque um animal inofensivo, o gato faz o que? Nada. E os moradores dizem que já tentaram buscar ajuda. Eu procurei o CCZ, procurei o zoonose, e aí tinha um outro número, procurei o 181, mas eu não consegui falar. Mas e lá no CCZ? Lá no CCZ, aí eu gravei uma entrevista, só que depois dessa entrevista, eles me deram um outro número para poder ligar. Também falaram que não era lá que resolvia. Eles também pedem providências. O meu pedido é que as pessoas possam ter consciências e parar com isso, gente, não vale a pena. E que seja tomada uma providência. Tem que ser tomada uma providência, porque não pode continuar acabando com os animais.
Em meio a tantos casos, o que se vê também é dor e emoção de quem perdeu uma parte da família. É muito, muito triste, porque a gente acostuma com eles são coisas da gente. É muito triste, eu chorei muito, 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 eu não podia nem entrar aqui dentro de casa. Olha, a Prefeitura de Colatina informou que lamenta os casos e que até o momento não há registro de denúncias formais sobre essas ocorrências. A população pode denunciar pela ouvidoria ou pelo Centro de Bem-Estar Animal. 11h40, vem comigo, porque ontem nós prometemos uma reportagem, mas não acabamos exibindo devido à cobertura especial sobre o caso do PM que matou as 2 mulheres. Então agora, o Alô se compromete a falar sobre esse caso, o caso do Pitbull, que seria o terror da vizinhança. O Alô foi ouvir o outro lado da história, a tutora do animal. O que ela falou, hein? Veja. Bairro Soteco, Vila Velha. É aqui que uma confusão virou caso de polícia. O motivo? Um cachorro da raça Pitbull. É que um casal tem se queixado do comportamento do cachorro. Segundo Giovanni e Patrícia, o animal é agressivo. Ele tacou logo a minha esposa, porque a minha esposa estava mais próximo da porta. Eu tentei ajudar ela. Foi tudo muito rápido, eu nem vi ele pular na minha garganta. Ele pulou na minha garganta. Hoje cedo, nós voltamos ao bairro. Dessa vez, para ouvir o outro lado da história. No caso, a tutora do Zeus. O local onde o casal e a dona do Pitbull residem é um terreno compartilhado onde existem 3 casas. Para as pessoas acessarem as suas residências, elas devem passar por um corredor compartilhado, como se fosse uma área de convivência. Foi ali que, segundo o casal, aconteceu esse ataque do Pitbull à vítima. Segundo o que eles nos contaram, estava acontecendo uma discussão entre o marido da vítima e o irmão da tutora do cachorro. E segundo o que eles nos relataram, durante esse desentendimento, o homem teria aberto o portão propositalmente para que o cachorro fugisse. Porém, a dona do cão discorda dessa versão. Como ele estava na porta da minha casa discutindo, tendo a confusão, meu irmão entrou. Nisso que ele entrou, eu acho que ele não fechou a porta direito. Mas em nenhum momento ele faz abrir a porta para poder atacar. O cachorro não é instrumento de ataque. A gente nunca vai permitir isso, de fazer um ataque, machucar uma pessoa. Ele entrou e não fechou, eu acho que a porta direito, no nervosismo, e aconteceu isso. Tanto que meu filho tirou o cachorro e botou dentro de casa. Mas não foi abrir, não deixou a porta aberta para atacar como estão falando. Nunca aconteceu isso. Jordana conta que tem um cachorro há cerca de 5 anos e que ao longo desse tempo ela tem uma rotina diária de passeios com o Zeus. Afirma que sempre sai de casa com ele usando a guia e coleira. Tenho ele desde 2021, acho que junho, se não me engano. Minha rotina é acordar mais cedo, levar ele para passear, ele voltar para dentro de casa. E à noite, ou é umas 6 e pouca, ou umas 10 e pouca, ele sair, fazer suas necessidades e entrar na minha casa. Sempre de coleira. Faço o caminho a pé no bairro mesmo, dou umas voltinhas e volto para dentro de casa. A tutora define Zeus como um animal agitado, porém dócil. E segundo ela, não apresenta comportamentos agressivos. Ele é um cachorro agitado, brincalhão, se você brincar com ele, se você dá atenção, ele é carinhoso, ele dorme comigo na cama. A galera do bairro adora ele, passa a mão nele, ele brinca. Ele é muito dócil, todo mundo gosta dele, ele nunca foi atacar ninguém. Ele é muito dócil, amoroso, muito protetor. Esta imagem, captada pela câmera de segurança da casa, mostra Jordana e Zeus retornando aparentemente de um passeio de rotina. Ele pula em cima dela, senta e depois de um tempo ela consegue colocá-lo para dentro da casa. Segundo Jordana, o cão tem o hábito de brincar com ela desta forma. Ele pula, ele lama, ele beija, ele deita no meu pé, ele não sabe a dimensão do tamanho que ele tem, ele acha que é um filhote. Ele pula, se você ficar em cima, e ele fica, chega a ser enjoado. Mas ele não agride não, tanto que ele dorme comigo na cama todos os dias. O caso está sendo investigado pelo 7º Distrito Policial de Vila Velha. Enquanto o casal pede por mais segurança, a tutora garante que o animal é dócil e diz que toma os devidos cuidados. Ele não fica solto, já foi comprovado isso uns anos atrás. Eu saio e entro com ele com a coleira, ou às vezes a gente tira a coleira no portão para ele entrar dentro de casa. É algo que de antes, agora ele fica o dia todo, não fica porque eu trabalho o dia todo, meu filho trabalha, eu tenho um outro emprego à noite, então eu não tenho tempo de deixar ele solto no quintal. E eu tenho, como te avisei, os vizinhos para provar isso, que ele não fica solto, ele fica dentro da minha própria casa.
Acerta os dois lados aí na sua tela, 11h44. Um vídeo viralizou nas redes sociais após uma mãe relatar o calor que os alunos de uma escola passam. No vídeo que vocês estão vendo aí, o filho leva um ventilador de casa para a sala de aula. Como é que é isso? Samuel de Fraga chega com tudo. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Tiago. Para um calor desse que está fazendo aqui na região sul do estado, é um único modo de amenizar, né? Essa história aconteceu na escola em Marataízes e chamou atenção rapidamente nas redes sociais, né? Por esse fato, né? A mãe gravou aí o vídeo, o menino, desde que ele sai de casa, né? E entra no coletivo até a entrada na sala de aula. Segundo os relatos da mãe nas redes sociais, a escola está com problema nas tomadas, o que impede que ventiladores funcionem. E também isso não é um problema isolado, é um problema também que atinge outras turmas da escola. Bem, a escola é a Escola Maria da Glória Nunes Nemer, que fica em Marataízes, né? Então, levou esse ventilador para amenizar o calor, não só com ele, mas também para os coleguinhas da sala de aula, né? Bom, a gente entrou em contato através de nota. A Prefeitura Municipal de Marataízes, Secretaria Municipal de Educação, disse que parte dos ventiladores já foram consertados e que também o município já fez a compra de novos aparelhos que em breve estarão sendo instalados para continuar as melhorias de climatização nas salas de aula. Mas o que chama a atenção, né, Tia, que a gente sabe que aqui a região sul do estado é um calor diferenciado e é muito quente. Agora, preso dentro de uma sala de aula durante a tarde, com esse calor de quase 40 graus, é difícil mesmo, viu? Certo tá ele, errado se ele não fosse para a escola. Tá dando um jeitinho dele de conseguir ir com um ventiladorzão, né? Leva no ônibus, leva para a sala de aula, ajuda ele e provavelmente os outros coleguinhas de sala de aula, porque o calor é de matar. Sou eu, bola de fogo, como diz o funk que o Wendel, nosso diretor, adora. Que eles consigam estudar e ser o futuro da nação, né? A gente investe tanto em educação, parte significativa do orçamento é para a educação, e aí a gente vê as escolas sem ar-condicionado, sem ventilação ou ineficientes, essas duas coisas que eu acabei de falar, é complicado. 11h56, um amigo do Alô enviou por WhatsApp o flagrante de roubo numa farmácia aqui do nosso estado. Cadê as imagens? Já estão aí na sua tela. Schneider, conta pra mim. O que está acontecendo ali, hein? Tá acontecendo um furto, Thiago, e já dizia a vovó, né? Quem furta um desodorante, furta um carro. Esse rapaz com a camisa da Adidas, ele entra nessa farmácia como se fosse um comprador, né? Chega ali, olhar até tintura de cabelo, eu tava analisando aqui, e tem uma funcionária da farmácia do lado. Aí ele dá aquela disfarçada, olha para um lado, para o outro. E assim, a 1,5 metro da funcionária, ele chega a ficar de costas para ela, para não ver, a imagem não vai mostrar. Mas ele pega o desodorante e coloca dentro da bermuda. Aonde aquele instrumento roliço foi parar? Já é uma outra questão. Ele pega, coloca ele para dentro ali, sai da loja e do lado de fora aparece ele correndo. Isso aí aconteceu em Cidade Nova, Marataízes, e eu vou explicar por quê, Thiago, que desodorante é visado por essa galera. Porque desodorante é moeda de troca na boca de fumo. Traficante usa desodorante. Você imagina, o cara tá no plantão. E tem traficante, Thiago, que passa anos sem sair de dentro da comunidade dele. Fica enclausurado dentro do morro, dentro da comunidade, porque não pode sair, porque se sair vai rodar. Então você imagina, o cara tá lá no plantão dele, vendendo a droga, e de repente chega um cara com Rexona, com Dove, que custa 17, 20 reais. Chega com 2, 3 pro traficante. Ele vai aceitar. Então, quando a gente vê furto de desodorante, fala assim, é uma coisa inofensiva. Nem tanto, porque é moeda de troca. Duas coisas, desodorante e fralda. Esses caras que vendem droga aí, tudo tem menino no mundo. Então, se você tá lá na boca, aí chega o cara com a fralda, para ele é jogo, para ele é negócio. Então aí fica de alerta para quem tem um pequeno comércio, quem vende aquele desodorantezinho. Ele não está furtando porque ele está com CC, porque é um cara aciado. Não, é para trocar por droga. E vou além. Fralda, desodorante e também lanche.
lanche. Os caras ficam pedindo lanche em porta de negócio, é para levar lá na boca e trocar por droga, viu, Thiago? Você deu toda a fita dos caras, ô Schneider. Rapaz, Schneider é vivido, hein? Trazendo os detalhes aí. Às vezes você quer ajudar, colaborar até com uma pessoa na rua, né? Eu prefiro que você compre o leite. Também tem um valor agregado ali para algumas bocas e até para as pessoas que acabam comprando isso, né, Schneider? Schneider tá ali, ó, só na informação. Obrigado, Schneider. Vem comigo, 11h49. Um acidente entre um carro e uma moto foi flagrado por câmeras de vídeo monitoramento em Guarapari. Que cacetada, em Patrick Sanches. Pois é, Thiago, isso aí aconteceu no bairro Aeroporto, em Guarapari, como você falou. E, Thiago, vou chamar a atenção para essa imagem porque são vários os detalhes. A gente percebe que esse motociclista, com uma garupa, estava trafegando em uma avenida ali que tem sentido para os dois lados, ou seja, tem carros circulando nos dois sentidos. Até aí, tudo bem. Só que você percebe, Thiago, que na imagem, que ele vem andando na contramão. Ele não estava afim de ficar parado ali na fila, né? Tinha vários carros andando, ele resolveu ir na contramão para cortar o trânsito. Só que aí essa fila para, os carros param justamente porque um outro veículo estava fazendo a conversão para pegar o outro lado da pista. Só que aí, Thiago, como ele está na contramão, ele não notou os veículos parando e nem viu esse outro veículo, esse outro carro branco entrando, né, no sentido que ele estava. E aí, quando ele já se dá conta, já era tarde, Thiago. Ele tenta desviar, mas acaba acertando a lateral traseira ali do carro e acaba caindo no chão, ele e a garupa. Thiago, as informações que temos é que, felizmente, ninguém se feriu gravemente, né? Foi só ali o dano material mesmo do acidente. Agora, Thiago, repare bem que no canto mais inferior da imagem, a gente percebe que tem uma viatura da Polícia Militar, que inclusive os policiais rapidamente saem da viatura para prestar ali o atendimento. Aí você vê, Thiago, o motociclista andando na contramão, bate num carro, causa um acidente e ainda por cima na frente de uma viatura policial. Fica difícil defender, né? Não, eu estava aqui acompanhando junto com todos os meus colegas que fazem viatura policial atrás, indo na contramão, numa faixa contínua. Ali você vê que é pontilhado, possivelmente pode esse veículo branco, que parece ser um Gol, entrar, mas os caras quiseram arriscar. E todo risco tem isso aí. Pode acabar ocasionando até uma fratura exposta ou até o pior, né, que é a morte. Obrigado, o nosso Patrick Sanches. Eu te mostro agora uma perseguição entre um motociclista pilotando sem carteira de habilitação e um agente da PRF que terminou isso também em acidente. Rapaz, esse aí tá todo ralado. Como diz o nosso Alanzinho, editor, está todo ardido. Fábio Gabriel traz os detalhes sobre essa ocorrência com você, amigo. Pois é, Thiago, chama a atenção essas imagens aí que a gente vê, esse motociclista que está de camisa vermelha, passando em alta velocidade e logo atrás uma equipe da PRF. E por que essa equipe da PRF, Thiago, a Polícia Rodoviária Federal, foi atrás desse motociclista? Porque ele fugiu de uma abordagem que era realizada por uma equipe ali na BR-101, na cidade de Viana, na Grande Vitória. Essa equipe da polícia fazia uma fiscalização contra a circulação de veículos clonados, adulterados e também roubados. Ele passou, Thiago, pela blitz, não obedeceu a ordem de parada e fugiu. E aí então vem um policial atrás, a gente vê aí nas imagens esse motociclista passando em alta velocidade e logo em seguida, Thiago, ele perde o controle ali e acaba caindo e depois é detido pelos policiais. Thiago, a polícia informou que esse motociclista ele não possuía a habilitação. Então ele foi detido e também autuado por direção perigosa, além de responder por desobediência e por fugir da fiscalização. Thiago, eu tô aqui imaginando, num calor como esse sujeito caiu ali da moto, deve com certeza ter se ralado num asfalto desse quentíssimo e além de ter se machucado, vai ter que responder aí por esses crimes, já que ele estava sem habilitação e também dirigiu, efetuou ali a direção perigosa e também fugiu da abordagem policial, Thiago. Olha, eu acredito que o PRF ali, no momento que ele chega lá, ele chega, sai da moto, joga a moto ali, ó, pode soltar. Ah lá, dá vontade, eu acho que ele pensou 3 vezes, falei, não vou fazer isso não, né? Não, mas dá vontade de dar uma... Ó, aí ele pensa, fala, não, já está dominado. Em nome da lei, fica quietinho aí pra gente não fazer nada. Parabéns à Polícia Rodoviária Federal. Ó, o ex-prefeito de São Mateus foi preso hoje.
foi alvo, tá, gente? Não foi preso, não. Ele foi alvo hoje numa operação da Polícia Federal contra fraudes em contratações públicas. Ao vivo, a nossa Elis Ramos traz os detalhes. Ei, Tiago, é isso mesmo. Amanhã, lá em São Mateus, amanheceu bem movimentada devido a essa operação da PF. De acordo com a PF, a operação investiga um esquema de fraudes em contratações públicas, também corrupção e lavagem, né, de dinheiro. Ao todo, foram 15 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, além de bloqueio de bens também e valores que podem chegar a R$1.200.000, Tiago. E um detalhe, como nós, né, já anunciamos aí, é que o ex-prefeito lá de São Mateus, ele também foi alvo, né, de investigação. O nome dele, do ex-prefeito, é Daniel, e a operação esteve na casa dele, também apreendeu documentos, né, recolheu lá informações para que isso possa então ser investigado. Muitas outras cidades também receberam aí essa operação, não foi só São Mateus, né, Linhares também recebeu essa operação da PF, e a gente entrou em contato com a assessoria do prefeito, só que ele ainda não retornou, né? A assessoria ainda não nos deu retorno a respeito desse caso, né, que aconteceu hoje lá em São Mateus, Tiago. Esse é o ex-prefeito de São Mateus, que aparece na sua tela, muito conhecido como Daniel do Açaí. Mas o nome dele de batismo, Daniel Santana, ex-prefeito de São Mateus, que é alvo de uma extensa operação da Polícia Federal e teve muito dinheiro apreendido. Daqui a pouco, novas informações no seu Alô Espírito Santo. Aqui em Vitória, mais uma mulher foi agredida pelo companheiro. O homem chegou a morder a perna da vítima, coitada. As agressões aconteceram na frente do filho do casal, uma criança de apenas 1 aninho de idade. É o que você vai ver agora na reportagem do Alô. Parece uma história repetida, mas não é. Esse homem de 36 anos que aparece nas imagens foi detido pela Guarda Municipal de Vitória nesta terça-feira. Ele é acusado de agredir a companheira com um facão. Segundo a polícia, o suspeito chegou no local onde a vítima mora completamente alterado, aparentando estar embriagado e com um facão em mãos. Só que um morador do prédio presenciou toda essa cena e imediatamente acionou o CIODES através do 190. Uma viatura da guarda foi acionada ao local. O suspeito, além de agredir a própria esposa, que ficou com o rosto ferido, ainda por cima mordeu a perna da vítima. E toda essa cena foi presenciada pelo filho do casal, uma criança de apenas 1 ano de idade. Para os policiais, a mulher informou que as brigas e discussões eram frequentes. O homem, que não teve a identidade divulgada, foi levado até a Delegacia Regional de Vitória. Lá, foi descoberto que ele estava com um mandado de prisão em aberto por falta de pagamento de pensão alimentícia. O suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal, injúria e ameaça, com base na Lei Maria da Penha, e já foi encaminhado para o sistema prisional. Daqui a pouco, aqui no seu Alô Espírito Santo, eu saí do estúdio hoje pela manhã e fui até o bairro Cruzeiro do Sul. Eu conversei com diversos moradores da rua onde essas 2 mulheres foram sumariamente executadas, sem chance de defesa, por um policial militar. O nome dele é Cabo Vale, ele estava acompanhado de outros policiais, não poderia estar trabalhando ostensivamente, saiu do posto de trabalho. Informação não sou eu que estou dando não, tá, gente? É o alto comando da Polícia Militar que passou para a imprensa essa informação. E chegou lá e tirou a vida dessas 2 mulheres até o exato momento. A informação de que elas não partiram para cima dele, não estavam armadas. E eu vou trazer novas informações sobre esse caso. Os moradores estão muito assustados. Me disseram que algumas situações são de chamar a atenção, como, por exemplo, o socorro às vítimas. Porque na imagem que nós estamos vendo aí, pode encher a tela, você percebe que no momento em que a câmera flagra a viatura chegando, os policiais não sabiam, eu não posso afirmar que sabiam. Tanto é que quando o ataque acontece,
Um deles coloca a mão na cabeça. Você vai ver na imagem aí, ó. A imagem que o Alô está trazendo agora para vocês. Atrás do carro estavam as duas vítimas. Uma ali já foi executada. A outra, já baleada, ainda tenta correr e ele vai para trás dela. Você vê que ela não reage e é morta pelas costas. Você vai ver agora o policial colocando as mãos na cabeça, não acreditando no que estava acontecendo. E logo em seguida, ele se rendendo. Os outros dois policiais aparentemente não esboçam nesta imagem nenhuma reação, mas parece que pegam a arma dele. Daqui a pouco eu vou trazer o que os moradores me disseram numa reportagem exclusiva e especial. Exclusivo, a Justiça Capixaba decidiu que a família de uma mulher que morreu atropelada por um carro desgovernado deve receber como indenização um salário mínimo. Um salário mínimo. Elisa, é com você. Tiago, é isso mesmo. Como a gente já anunciou, a gente está aqui agora com a Lorena Zonta, que inclusive é filha da professora Penha Zonta, né? A Lorena, inclusive, é uma colega de profissão, ela é jornalista e a gente vai conversar com ela sobre esse assunto. Lorena, como vocês receberam essa decisão? Ficamos chocados, né? Foi muito chocante para a gente, porque a gente acreditava ainda que teria a possibilidade de ser uma decisão justa, que é o que a gente queria, né? Por todo o sofrimento, por tudo que aconteceu. Decepcionados, né? Nossa família, estamos assim decepcionados com a justiça, que infelizmente é uma justiça falha. De acordo com o seu advogado, não há mais formas, né? Mais formas de vocês recorrerem? Não, Lisângela. Essa foi a decisão, se eu não me engano, foi uma juíza, né? É uma decisão do Ministério Público aqui de Colatina e, pelo que consta no processo, não tem como recorrer a essa decisão. A gente tem aqui, inclusive, o promotor, né, que assinou, o nome dele é Tiago Batista Naumann, e a juíza também, né, que assinou aí essa decisão é a Silvia Fonseca Silva, da primeira vara criminal aqui de Colatina. E a gente sabe que nada, nenhuma decisão mudaria, né, a questão da sua mãe, da vida da sua mãe, que foi de uma forma absurda, né, Lorena? Foi, nós tomamos café da manhã juntas naquele dia, os meninos foram para a escola, um dia normal, rimos, e às 11 horas eu tenho que sair correndo do meu trabalho porque havia acontecido tudo isso. E o que mais me choca é que quantas Marias da Penha ainda vão perder a vida dessa forma no trânsito, por imprudência de pessoas que não sabem dirigir, né? Porque no caso da pessoa que tirou a vida da minha mãe, era já conhecida, mora no meu bairro, um pouco acima da minha casa, então ela já é conhecida no bairro por não saber dirigir e aconteceu isso, tentou ainda mentir para a justiça, para a polícia, na questão de que não sabia o freio, deu problema, e foi descoberto que não. E essa mulher procurou vocês, pediu perdão pelo que aconteceu alguma vez? Nem ela, ninguém da família, inclusive minha mãe conhecia, até o esposo, né? Então ninguém, nem advogado, ninguém nunca nos procurou. Ela passa todos os dias em frente à nossa casa, inclusive, segue a vida normal, feliz, e nós destruídos, né? E essa decisão é um salário mesmo? Não é um tempo pagando um salário, Lorena? Salário mínimo, apenas um salário mínimo por uma instituição de caridade, algo assim dessa forma, né? Não é pra gente, não é pra família, até porque também nada, como você disse, nada vai trazer minha mãe de volta, nem o dinheiro. A gente só queria mesmo a justiça, então é um salário mínimo só. Então significa que vocês não ficam com nenhum real sem a sua mãe e sem justiça? Exatamente, Lisângela. Nada, sem a pessoa mais importante das nossas vidas, que estava uma mãe maravilhosa, uma avó que eu não tenho nem o que dizer. Hoje todo mundo lá em casa faz terapia, inclusive meu filho de 7 anos, porque ele estava com a avó de manhã e de repente, na volta da escola, não estava mais com a avó. Então é um processo muito doloroso e que a justiça, com essa decisão, fez ser mais doloroso ainda. E infelizmente a gente só vai ter que aceitar, porque não tem outra coisa a ser feita. E eu só espero que
as leis mudem, modifiquem, sejam mais rígidas. A gente está chegando no Maio Amarelo, que é o mês que vem, que a campanha é sobre isso, acidentes de trânsito, né? E eu fico pensando quantas vidas vão ser perdidas até lá e, infelizmente, as leis são frágeis e não ajudam. Pois é, a gente, é claro, deixa aqui, né, nossa solidariedade para você, para toda a sua família, que eu sei que tem sofrido ao longo desses 2 anos, né? Já se passaram 2 anos. E é claro que a gente também deixa aqui o espaço aberto para outra parte, caso queira se pronunciar, né? O jornalismo da TV Sim SBT se coloca à disposição. Lorena, muito obrigada, viu, por falar ao vivo exclusivamente aqui para nossa TV. Obrigada, Elisângela. Obrigada também pelo apoio de todos vocês. É isso, Tiago. Infelizmente, a dona Penha, né, a professora Penha, não volta mais e a justiça também não foi feita. Olha, é realmente impressionante a imagem. Se uma imagem como essa não sensibilizou os responsáveis pelo julgamento, eu vou falar o quê? Uma pessoa que não tinha um histórico de dirigibilidade, né, pelo relato da filha, não tinha experiência. E olha que a família era amiga, né? Via passar e continua passando na porta da casa como se absolutamente nada tivesse acontecido. E um salário mínimo para uma instituição e acabou. Que justiça é essa? Né? Que justiça é essa? Elis, obrigado pelas suas informações sobre esse caso horroroso. Ó, 12:05, eu quero a sua opinião no 3434-5700 sobre esse e sobre o caso que eu vou falar agora. O homem que foi preso suspeito de furtar mais de R$38 mil da própria vozinha dele. Uma idosa de 85 anos, Samuel de Fraga. Pelo amor de Deus, eu vou falar o que, Samuel de Fraga? Daqui a pouco o Samuel de Fraga, que começou a chorar nessa história, vai entrar com a gente ao vivo para trazer informações deste caso aqui pra gente. Eu falo agora do cenário de horror em Cariacica. 9 cães foram resgatados em uma situação extrema de crueldade. Eu chamo ele, Patrick Sanches, do telão. Que situação era essa, meu amigo? A gente já tá vendo imagens aí, realmente imagens muito tristes. Olha só lá as pessoas. Qual o nome disso aí? Um alicate? Um alicate grande ali, dando alimentos, dando água, tirando de uma situação praticamente de tortura, né, que esses animais passaram. Daqui a pouco, já essa informação. Uma confusão no trânsito da Rodovia do Sol. Caramba, tá começando a ser divulgada essas imagens, mas você confere aqui no nosso Alô. Arleson Schneider, você vem comigo, amigo. O que aconteceu na Rodovia do Sol? Conta esse bafo. De trânsito, né, Tiago? A gente fala que as pessoas estão muito impacientes umas com as outras, mas dessa vez o carro que foi alvo desse motociclista é uma Porsche. Hoje eu estava lá numa loja de carro usado, um carro 2010, custa R$120 mil. Quanto que não deve custar essa Porsche verde? E aí, o que aconteceu antes, se o cara da Porsche fechou o motociclista, que deixou ele bravo, eu não sei. O fato é que ele emparelha a moto do lado dessa Porsche. O trânsito na Rodovia do Sol tá pela misericórdia por conta das mudanças ali por toda a região. Trânsito parado, o motociclista para do lado e começa a socar o retrovisor dessa Porsche. Quem tá filmando atrás ainda fala assim: passa por cima dele com o carro, atropela ele, e finaliza dizendo: um retrovisor desse custa R$20 mil. O retrovisor do carro, R$20 mil. O cara esfarela o retrovisor do carro, monta na moto e sai do local. O cara da Porsche não esboça nenhuma reação, pelo contrário, ele tenta sair do local. Aí estava eu e Wagner Trabac conversando aqui. Olha aí, ó, o áudio aí, ó. Quem tem um carro desse, Thiago, é um empresário, é um político, é um desembargador, é uma pessoa importante, é uma pessoa que tem grana. Então você vê uma confusão, uma briga ali no trânsito, provavelmente por conta de bobeira. Imagina se esse cara da Porsche está armado, entende que isso dali é uma tentativa de assalto, teríamos uma tragédia. Então, gente, vamos ter paciência, aquele negócio de contar até 10. Mas não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos respirar, vamos evitar confusão. Estamos aí vivendo dias bonitos aqui na Grande Vitória. Às vezes por causa de uma besteira,
pode terminar em tragédia. Mas o prejuízo aí é mais de 20 mil reais, Thiago. Amigo, está fazendo aqui uma avaliação. Um poste pode chegar a custar 2 milhões de reais. E tem gente aqui como a Cláudia, lá da Praia da Costa, falando: Thiago Américo, isso aí é inveja, hein? Será que é inveja? O cara tá ali na humildade na moto dele, mas cometendo uma ação de bandido, né? A gente não sabe o que aconteceu antes. A gente só tem ali um recorte, mas eu acho que nada justifica, porque o condutor do carro em nenhum momento saiu ali para uma briga, para uma confusão e ainda com uma mulher atrás, ou seja, colocando em risco não só a vida dele, mas em risco também a mulher que está ali atrás. E depois, ó, vai e dá soco, né? Meu pai, esse povo que tem disposição para socar com o punho algo contundente, deveria pensar que pode ter um quinto metacarpo quebrado, tá, meu amigo? Fica a dica. Olha só, 12:10, um homem foi preso suspeito de furtar mais de 38 mil reais da própria vozinha, uma idosa de 85 anos. Samuel de Fraga chega com a gente. Samuel, você fugiu, mas agora você volta. Conta pra mim essa história, amigo. Pois é, Thiago, que coisa absurda, né? Eu que não tenho mais vó, doido pra ter avó, e o cara faz uma atrocidade dessas, né? Olha, segundo a polícia, a vítima, ela compareceu à delegacia no dia 9 de março, dizendo que o neto havia subtraído o telefone celular dela e teria feito algumas transferências via Pix, né? Os aplicativos do banco avisaram imediatamente todas as transações. Bom, ela conseguiu, graças a Deus, fazer o bloqueio através dos aplicativos, né, do banco ali, mas aí começou-se a investigação. Pois é, Thiago, 38 mil reais. E além disso, o delegado da 5ª Delegacia de Guarapari disse também que o homem estava assim, acabando com o patrimônio, gastando dinheiro, vendendo alguns objetos, acabando com o patrimônio da avó. Ele tem 44 anos de idade, ele se aproveitou da intimidade, o carinho de vó para neto, para poder cometer esses crimes. Mas agora ele vai responder atrás das grades. Ele já foi levado para a delegacia, não ofereceu nenhum tipo de esforço na hora de ser preso e foi levado para a delegacia, pegaram o depoimento e foi levado para o sistema prisional. Agora, Thiago, a que ponto nós estamos chegando, né? Nem os velhinhos e os idosos escapam dos próprios netos, né? É uma infeliz notícia, né, Thiago? É brabo, né? Brabo, mas acontece, infelizmente. E fazer o quê? 85 anos, né? Samuel, obrigado pelas suas informações. Daqui a pouco você volta, meu amigo. Agora, 12:12, um funcionário de uma revenda de veículos da Grande Vitória é acusado de dar um calote de R$500 mil na empresa. Você vai acompanhar agora essa história no Alô. Tá vendo esse tanto de carro aí? Estão disponíveis para venda. Mas desde outubro do ano passado, ninguém consegue vender um veículo. Todo possível comprador tinha o crédito negado, até mesmo pessoas com alto poder aquisitivo. Nem o vendedor, nem o dono da loja imaginavam que estavam sendo vítimas de um golpe aplicado por um funcionário. Eu chegava e saía, os carros estavam aqui dentro. Então, né, não via essa necessidade de ficar puxando placa, né? Confiava. O proprietário da loja não fazia ideia do que estava acontecendo aqui no estabelecimento. Este funcionário trabalhou aqui por apenas 2 meses e em 60 dias foram quase 10 veículos negociados de maneira irregular. O dono desta loja ainda está avaliando o tamanho do prejuízo, mas ele estima ser coisa de R$500 mil. E este esquema foi descoberto quando um funcionário daqui da loja foi fazer uma atualização cadastral e um levantamento das placas dos veículos que estão disponíveis para venda. O funcionário já teve uma loja de veículos e trabalhou em uma financiadora. Por isto, conhecia bem como funciona o processo de compra e venda de carros. Ele entrava em contato com outras pessoas, pegava dados como CPF e RG. Em seguida, usava estas informações para conseguir financiamentos em nome destas pessoas. O dinheiro ficava com ele, enquanto o carro permanecia na loja, em nome da financeira e alienado. Ele captava pessoas laranja
oferecia vantagens e financiava o carro. Não transferia, os carros estão alienados. Todos em meu nome, não, só alienado. Ele entrava em contato com a terceira pessoa, pegava os dados dela, entrava em contato com a financiadora, com lojas, com bancos. Isso aí. E o carro permanecia? Tá aqui. Permanecia não, tá, estão todos aqui. Tá alienados. Tá então, alienado. se uma pessoa viesse aqui e falasse assim, eu quero comprar o carro. Eu não poderia financiar pelo banco, não. Já está alienado ele. Está alienado em nome de uma outra pessoa. Como é que é a loja? Que eu não sei quem é. Assim que o crime foi descoberto, o funcionário confessou o esquema. E aí vocês descobrem o esquema, ele pega um papel, uma caneta, detalha o que ele fez, vocês vão para a delegacia e o que acontece com ele? Não passa nem um dia preso, cara. O Wilker afirmou que quando o suspeito procurou a loja em busca de emprego, estava em uma situação financeira delicada. Abria a porta para ele, matava a fome dele. Matava a fome dele. O cara tem um norte, sair de casa com dignidade para ir trabalhar. E ele fez isso aí. Para tentar reverter a situação, agora o empresário precisa identificar quem eram as pessoas usadas como laranjas pelo golpista, para depois tentar recuperar o dinheiro, quitar os valores junto às financeiras e regularizar os veículos, para que voltem para o nome do empresário. Ai, gente, o povo é criativo, né? O povo é criativo. Vou voltar para cá, para essa câmera aqui, que eu gosto mais dessa, porque o Marco Antônio falou, fica nessa câmera. Ó, a gente volta a falar agora do caso do policial militar que matou as duas mulheres durante uma briga em Cariacica. O Fábio Gabriel chega agora com novos detalhes. Fábio Gabriel que esteve a manhã inteira e continua no IML, não é isso, amigo? É com você. É verdade, Thiago. Continuamos aqui no IML e a manhã de hoje foi muito difícil para os familiares de Francisca Chaguiana Dias Viana e também da Daniele Toneto Rocha, eles que estiveram aqui no IML para realizarem aí o procedimento de liberação dos corpos das vítimas que foram assassinadas ontem e pelo policial Luiz Gustavo Xavier do Vale. Thiago, os familiares de Daniele não quiseram gravar entrevistas, eles estavam muito abalados ainda com tudo o que aconteceu, mas nós conseguimos conversar com a irmã da Francisca, a Francisca que era do estado do Maranhão e já estava há cerca de 8 anos aqui no estado. Essa irmã, ela contou, Thiago, como é que ela ficou sabendo da morte da irmã, ela contou também a reação dela, como ela teve que dar essa notícia para a mãe da vítima que está, né, no estado do Maranhão, essa mãe que está internada no hospital em estado de choque, e ela também, Thiago, contou a difícil tarefa de ter que reconhecer o corpo da irmã, e quando ela reconheceu o corpo da irmã, Thiago, ela informou que a maioria dos disparos estavam ali na região da cabeça. Nós conversamos aqui com ela, que deu os detalhes, e essa irmã, Thiago, ela quer a justiça para esse caso, já que ela informou que a irmã estava ali sentada, não estava armada e acabou sendo alvo aí desse policial militar, Thiago. Nós conversamos com ela, a gente tem alguns trechos dessa reportagem, dessa sonora, ao qual ela informa estar ainda muito abalada com tudo o que aconteceu na manhã dessa quarta-feira ali no bairro de Cruzeiro do Sul, Thiago. Eu sou pela TV. Ter um conhecido viu, aí ele foi lá, me mandou mensagem, me pediu para me ligar a TV. Aí eu comecei a tremer, a única coisa que eu fiz foi botei uma água no copo, botei açúcar e tomei e sentei. E tentei me acalmar. Minha mãe está no hospital. Pressão alta, teve que dar calmante e estou sem reação, não tem dúvida. Ele foi para matar, ele atirou na cabeça. Ele atirou na cabeça do meu estado que está. Minha irmã não. Tem noção não, gente. Você vê sua irmã que ela nem quina parte da cabeça sem. Tem filmar de tudo, ela não reagiu nada. Dá pra ver que ela estava sentada. E ninguém, cadê a prova que estava discussão, que disse que estava fazendo isso? Eu vou procurar a justiça. Só tenho medo, né? Porque esse policial o segundo, disse que já matou. E ele matou
um homem, como é que chama, né? Isso. Aí é muita coincidência. Ele foi lá e matar um casal de 2 mulheres. Não é muito estranho isso? Esse homem é um psicopata. Não tem, ele não pode estar com a arma. Ele não pode nem estar nas ruas, andar por aí. Você acha que a polícia errou em algum momento, deixá-lo trabalhando com armado? Errou. Erraram deixar ele trabalhar. Como é que pode deixar uma pessoa dessa nas ruas? Eu quero justiça. Minha família está no Maranhão, mas eles vão correr atrás, eu aqui e ele lá. Esse é o relato da irmã da Francisca, uma das vítimas. Eu pedi a sua participação no nosso Alô. Daqui a pouco eu fui até lá e vou mostrar o que os moradores que estão com muito medo estão falando e me falaram. Estou recebendo aqui informações sobre o histórico do policial militar em questão. Obviamente que eu não vou revelar aqui porque isso precisa ser checado. Mas tem muita gente falando aqui e a gente não pode jogar isso no ar sem uma devida apuração a conduta dele no bairro Cruzeiro do Sul. Então, a gente vai apurar, vamos saber se essa outra ocorrência envolvendo o nome dele também já aconteceu e se tem realmente relação com ele, mas o fato é que 2 pessoas foram mortas por conta de uma desavença. Aí tem muita gente falando, Tiago Américo, mas elas ameaçaram o filho dele de morte. Quem disse isso? A ex-companheira dele? Quem mais ouviu isso? Né? Precisa ser investigado com muito cuidado, até para não incriminar ninguém à toa. Mas o fato dele chegar já disparando contra a cabeça delas não é uma atitude de uma pessoa que queria que a justiça fosse feita. Ele queria limar ali, isso não tem dúvida nenhuma. Elas eram problemáticas. Mas ninguém gostava dela no bairro. A gente ouviu isso, mas teve gente que me falou que não, que conhecia elas, sabiam delas, tinham ido para o bar com elas e eram pessoas normais. E aí? Tem gente que fala mal, tem gente que fala bem, como todo mundo. E, independentemente disso, não dá direito a ninguém a tirar a vida. Ele, como um cidadão que sabe da lei, por que ele estava fora do local de trabalho dele, com uma arma que ele não podia, pelo que a gente apurou, e fazendo uma coisa dessa? Poderia ter entrado com uma ação. Se fosse o caso de mandar colegas lá para, aspas, intimar, o que já seria errado, não matar, não tirar a vida dessas meninas. Daqui a pouco mais detalhes. 12h, 21 minutos, um cenário de horror em Cariacica. 9 cães foram resgatados em uma situação de extrema crueldade. Patrick Sanches, é com você, meu amigo. Todos os detalhes desse caso agora no Alô. Pois é, Tiago, isso tudo aconteceu no bairro Castelo Branco, em Cariacica, e assim, uma situação de muita crueldade, né? Eles encontraram ali, a polícia militar encontrou cerca de 9 cachorros em estado de maldade, né, Tiago? Eles estavam sem comida, sem água, há dias, presos ali dentro desse local. Um deles, Tiago, melhor dizendo, estava até acorrentado, com uma pata acorrentada. E aí você imagina um cachorro há dias nessa situação. Infelizmente, um desses cachorros já foi encontrado sem vida, não resistiu ficar todo esse tempo lá sem comida e sem água. Então, assim, uma situação de muita crueldade, Tiago. E tudo isso só foi possível graças à denúncia de um morador que descobriu o que estava acontecendo ali dentro daquele local e resolveu denunciar. É por isso que a gente sempre reforça aqui a importância de denunciar quando você tem ciência de que uma maldade dessa está acontecendo, porque às vezes existem cachorros que estão passando por situações de maldade, de maus tratos, e eles não conseguem pedir socorro. Então precisa da denúncia. Se alguém sabe de alguma coisa parecida que está acontecendo, a gente sempre aconselha aqui a procurar uma autoridade e denunciar, Tiago. Bora falar de Obra Max, e começou a feira de pisos e louças e metais da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com disponibilidade imediata e os menores preços do mercado. É isso mesmo, bora comigo economizar? Olha só, piso qualidade tipo A, 43 por 43, só R$ 14,90 o metro quadrado. Vaso sanitário com caixa acoplada, 6 litros, só R$ 289,90. Torneira para a cozinha bica alta, só R$ 59,90.
Quer mais ofertas? Então escaneie o QR Code que está aparecendo aí na sua tela ou acesse obramaxofertas.com.br. Tá esperando o quê? Bora para a Obra Max Cariacica. A Obra Max fica ali na Avenida Mário Gurgel, Trevo de Alto Laje, de segunda a sábado, das 7 até as 21 horas e feriados, das 8 da manhã até as 18 horas. Compre de onde estiver em obramax.com.br ou pelo WhatsApp mais bombado 27 3003 3400. Já começou a Restaurant Week, mas atenção, é por tempo limitado. Até 26 de abril você pode aproveitar menus completos, com entrada, prato principal e sobremesa a preços fixos. São 50 restaurantes participantes, com experiências pensadas para você sair da rotina e experimentar algo novo. Escolha seu restaurante e viva essa experiência. O melhor da gastronomia por um valor que cabe no seu roteiro. Ecos Eventos e Brasil Restaurant Week. Corre que é só até 26 de abril. O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Abra sua conta e faça parte. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. É muito mais sabor e qualidade. Na hora de escolher, você já sabe. Peça Cofrio, Cofrio é muito bom. Cofrio é mais gostoso, é pura qualidade e muito mais sabor. Se a marca é Cofrio, tem muito mais valor. Essa Cofrio, Cofrio é muito bom. Essa Cofrio, Cofrio é mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. 60% de desconto. É o Feirão de Imóveis Danúbio. Toda loja com até 60% de desconto. Uma enorme variedade de sofás, armários, mesas, cozinhas, camas, colchões e muito mais. Tudo em até 10 vezes. No cartão ou carnê. E no carnê você só começa a pagar em agosto. Isso mesmo, em agosto. E a grande novidade, venha conhecer a mega loja Danúbio Laranjeiras. Rua Coelho Neto, número 46A. Feirão de Imóveis Danúbio. Original, ninguém faz igual. O Espírito Santo tem muitas histórias e agora todas elas se encontram em um só lugar. Chegou o Sim Notícias. Informação com olhar capixaba. Sim Notícias, sempre perto de você. simnoticias.com.br. Aqui em Vila Velha, sabe o que a gente faz com o seu IPTU? Faz inclusão e dignidade. A Nova Paia atende mais de 1.400 pessoas. São mais de 150 espaços de lazer e convivência. Tem guarda municipal mais presente. Tem meio ambiente sendo recuperado. E vem muito mais por aí. Vila do Pescado, Binário Sul, Morro do Moreno. É uma nova cidade. É com trabalho que a gente faz. Pague seu IPTU com desconto até 10 de abril. Prefeitura de Vila Velha. A gente faz. Vejo aqui que tomou uma decisão difícil e isso está te custando muito caro, tirando sono, dando muita dor de cabeça. Agora eu tenho uma carta aqui que é do seu futuro. Volta para a Unimed, melhores médicos, a maior cobertura e estrutura, tudo volta para você. E volta com condições especiais. Liga para mim, 3134 5000. Unimed Vitória. É muito mais sabor e qualidade. Na hora de escolher, você já sabe. Peça Cofrio, Cofrio é muito bom. Peça Cofrio, Cofrio é mais gostoso. É pura qualidade e muito mais sabor. Se a marca é Cofrio, tem muito mais valor. Peça Cofrio, Cofrio é muito bom. Peça Cofrio, Cofrio é mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. O que é o futuro? O futuro sempre foi meu companheiro. Para onde sigo? Cultivando o passado e inspirando novas histórias. O futuro me move, me desafia. Ele não é só o destino, é o caminho que me formou e me ensinou a ir além. Somos um Banestes e se reinventa a cada dia. Banestes, juntos para o futuro.
Alô Espírito Santo. Oferecimento lojadotor.com. Compre sem sair de casa. Comprou, piscou, chegou. Pessoal, na semana especial do Capixaba Cap, por apenas R$ 5,00 você concorre a R$350 mil. É isso mesmo, você investe R$ 5,00 e pode ganhar no primeiro e no segundo prêmio R$10 mil, 15 mil no terceiro e no quarto prêmio tem R$300 mil. Ainda tem 15 prêmios de R$1.000 no Giro da Sorte e a promoção do bônus continua. Comprando 6 títulos nesta semana, você recebe de volta o valor de 2 títulos, direto aí na sua carteira digital. Você aumenta suas chances e ainda ganha na hora o valor de 2 títulos. É fácil demais participar? Então, aponte o celular para o QR Code que está aqui na tela ou corra até um ponto de revenda pertinho de você. Mas atenção, dá para garantir o seu Capixaba Cap só até às 6 da manhã de domingo. E você já sabe, todo domingo, de 9 às 10 horas da manhã, você assiste ao Capixaba Cap aqui na TV Sim SBT. Então não perde tempo, Capixaba Cap, custa pouco sonhar. De volta a meio-dia, 29 minutos, uma empresa foi flagrada e denunciada por descarte irregular de lixo. Samuel de Fraga, chega aqui, conta pra mim, pra todo mundo de casa, essa história melhor, amigo? Pois é, Thiago, esse flagra foi feito no bairro Nova Brasília, aqui em Cachoeiro de Itapemirim, aonde a gente conhece ali como Pracinha do Rotary. E ali, esse lixo são restos de espuma, restos de couro, de corvino, utilizado para encapaçofar restos de madeira, porque próximo tem a oficina que trabalha com esse tipo de serviço. Segundo as informações dos moradores, ao invés do descarte ser realizado de forma adequada ou até mesmo próximo, né, lá da porta do estabelecimento, o cara pegou e jogou isso ali na pracinha. Cachoeiro de Itapemirim, Thiago, deixa eu te contar uma coisa rápida. Tem um problema muito sério com pontos viciados de lixo. Eu entrei em contato com a Prefeitura Municipal e a Secretaria me contou o seguinte, que eles limpam principalmente esse local na pracinha do Rotary e na semana seguinte está lá o entulho todo amontoado de uma vez. Só que dessa vez a empresa que descartou o lixo se deu muito mal, porque já foi notificada, deverá pagar multa e a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, Thiago, chama a atenção para a população para que parem com esse descarte de lixo de forma irregular, porque tem o caminhão que recolhe os entulhos. É só entrar em contato e agendar e o carro vai passar na rua do bairro para fazer esse recolhimento. Tem outra coisa que também a Secretaria de Meio Ambiente me abriu os olhos hoje quando eu estava conversando, que é o seguinte, agora mesmo há poucos minutos atrás, uma senhora me mandou um vídeo de uma cobra gigantesca que estava aqui na Ponte de Ferro. E isso é mais um exemplo que a Secretaria de Meio Ambiente me abriu os olhos. Devido ao descarte de lixo irregular, os ratos e outros insetos aparecem. Quem come rato geralmente é o quê? Cobra. Então as cobras estão vindo para o meio urbano porque está sendo uma forma fácil de encontrar alimento. Então vamos descartar o lixo em local correto e vamos entrar em contato com a Secretaria de Obras para poder o caminhão de recolhimento de entulho fazer esse recolhimento no dia certo, não é isso, Thiago? Ô Samuel, fico imaginando você que tem horror a cobra. Aí é uma cobra, como é que você disse? Gigantesca? Como é que é? 2 metros! 2 metros! 2 metros! O Samuel tem pavor de cobra. Inclusive foi atacado por uma cobra. Essa história a gente já contou aqui no nosso Alô, né, Samuca? Um dia ele volta para relembrar esse momento quase trágico na vida do Samuel e que ele tem pavor de cobra. Obrigado, Samuca. Meio-dia, 32 minutos. Eu saí do estúdio hoje e fui para o bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica, e te trago novos detalhes sobre o duplo homicídio praticado pelo policial militar que estava acompanhado de outros 3 PMs. E agora, aqui no Alô. Olha, agora 9 horas e 5 minutos da manhã, nossa equipe de reportagem está chegando até o bairro Cruzeiro do Sul, local onde uma tragédia aconteceu. 2 mulheres foram executadas por um policial militar fardado. Nós estamos chegando aqui perto, tem um supermercado aqui, uma área muito conhecida, muito movimentada, só que é o seguinte, o Alô Espírito Santo, jornalismo da TV Sim SBT, teve acesso a novas informações que comprometem o trabalho ali dos policiais que estavam acompanhando o policial Vale.
A informação que nós temos e nós estamos chegando aqui para apurar é o seguinte, que uma das vítimas ficou agonizando por mais de 45 minutos para ser socorrida, sendo que tinha uma viatura da Polícia Militar no local após o policial abrir fogo, o policial Vale, contra essas duas mulheres. A gente acabou de chegar aqui, a gente está apurando e vai apurar com mais detalhes essa informação exclusiva. Olha, eu conversei com diversos moradores aqui e o que chamou a atenção deles, além da violência extrema que tudo isso aconteceu, a gente percebe que tem até aqui ainda as marcas da perícia que foi feita no local. Ali mais para frente mais uma, foi a forma em que os policiais militares se comportaram. Nós recebemos um áudio de um morador que diz que os policiais militares, eles poderiam ter prestado socorro às duas vítimas, porque uma delas, principalmente, tinha sinais vitais, estava pedindo por socorro. Ouça. A outra mulher, Tiago, ela ficou agonizando mais ou menos 40 minutos. A viatura em frente à mulher, eles não pegaram a mulher e levaram, eles podiam ter dado socorro para o Hospital São Francisco, ou para qualquer outro hospital, talvez eles teriam salvado a mulher. Duas viaturas que estavam ali, ninguém socorreu a mulher, foi esperando o SAMU. Quando eles baleiam alguém nos conflitos aí, joga a pessoa dentro do carro e levam, mas não levaram, não socorreram a mulher. Ainda conversando com as testemunhas, com os moradores, inclusive alguns moradores estavam trabalhando aqui no quintal dessas casas quando ouviram os disparos, foram vários, e eles perceberam algumas coisas estranhas que devem ser investigadas, como por exemplo, a rua ela ficou completamente interditada aqui a 5 de maio no bairro Cruzeiro do Sul. Tudo bem, isso é normal no trabalho da perícia para preservar o local de um crime. Só que, segundo esses moradores que com medo não quiseram gravar entrevista, mas disseram para mim, eles perceberam uma certa morosidade no socorro dessas vítimas. Como assim, Tiago Américo? Eu explico para vocês. A ambulância do SAMU foi impedida, segundo eles, de chegar até aqui, de passar esse bloqueio que acontecia. Na verdade, eles disseram que isso aconteceu do lado de lá dessa rua e foram impedidos os socorristas de chegarem perto aqui dos corpos ou das vítimas. E aí, segundo os moradores, tiveram que dar uma volta aqui nesse quarteirão que vocês estão vendo aí para acessar o outro lado onde eu estou aqui, mostro para vocês, que aqui também estava interditado. E ainda, de acordo com os moradores, até na hora da ambulância que conseguiu socorrer uma das vítimas, o policial se colocou na frente dessa ambulância do SAMU, impedindo ainda que essa remoção, uma sensação, segundo os moradores que eles sentiram, de que o socorro fosse o mais rápido possível. A ambulância chegou, pegaram a mulher, eu creio que a mulher já estava morta, botaram ela na ambulância, porque a ambulância não saiu imediato. A ambulância ficou mais ou menos uns 40 minutos parada. Eles isolaram, a ambulância ficou parada, ou seja, a mulher já estava morta lá dentro. A ambulância não saiu para socorrer quando chegou, e a viatura estava lá, podia ter socorrido a primeira mulher, que ela não estava respirando ainda, que é a tal da Francisca, né? Então, assim, uma situação muito complicada, os policiais fizeram omissão de socorro ali. Eu conversei com fontes que me deram informações detalhadas sobre o comportamento do Cabo Vale envolvido nesta ocorrência. Um dos detalhes que me chamou a atenção é que durante o depoimento feito às autoridades, ele se reservou ao direito de permanecer calado. Outra informação é que o cabo ele está recolhido no quartel da Polícia Militar. E eu questionei para essa fonte ligada às autoridades, à cúpula da Polícia Militar, sobre os outros policiais envolvidos, já que, de acordo com testemunhas, eles não prestaram socorro às vítimas imediatamente. Eles poderiam ter feito isso na própria viatura da Polícia Militar, ao invés de esperar uma ambulância do Corpo de Bombeiros ou uma ambulância do SAMU. E aí a informação que nós tivemos é que eles prestaram depoimento como testemunhas, mas provavelmente eles também serão ouvidos novamente. A polícia e as autoridades querem saber se houve uma possível conivência na atitude desses policiais com o executor das duas mulheres. O estranho, Tiago, que os policiais não fizeram nada para impedir, assim, entendeu?
Pô, eles são colegas de farda, ele poderia, não, rapaz, não faz isso. Já tinha um superior ali, o superior podia ter evitado. Não, você não vai, acabou da ordem de prisão a ele, alguma coisa assim, tinha evitado. Aqui atrás está o sobrado em que as duas mulheres viviam, né, há cerca de 2 anos, quase 3 anos. E segundo informações aqui de vizinhos, a Daniele e a Francisca compraram essa residência. E no primeiro andar, ainda de acordo com informações, morava a família do Cabo Vale. Aqui na rua 5 de Maio, a gente vai mostrar para vocês onde tudo aconteceu. O clima hoje é um clima de muito medo. Os vizinhos não querem gravar entrevista, tem medo de falar, mas tem muitas câmeras. Esse bar aqui tem uma câmera de vídeo monitoramento, como vocês estão vendo. Ali, neste prédio aqui também nós temos mais uma câmera. Nessa residência, uma outra câmera, e foi justamente uma dessas câmeras que conseguiu registrar as mulheres que estavam sentadas bem ali, nesse degrau, quando tudo aconteceu. As imagens mostram que a viatura chega em alta velocidade aqui, inclusive tem um chinelo ali que a gente não tem certeza ainda, segundo os vizinhos pode ser de uma das vítimas. Elas estavam aqui, nesse local, quando foram surpreendidas por uma viatura em alta velocidade. Os policiais, ao saírem do carro, logo foram em direção às duas mulheres. A Francisca foi executada bem aqui. Ela não teve chance de defesa. Já a companheira dela, a Daniele, ainda conseguiu correr para esse outro lado aqui. A gente tem até as marcas ainda. E ela foi covardemente morta, pelo que a gente vê nas imagens, pelas costas. Porque na hora que ele deu o último tiro, eu desci. E ele passou perto de mim. Com a minha família ninguém mexe, não. Olha, a Polícia Militar diz que o procedimento da corporação estabelece que o socorro à vítima deve ser realizado com os recursos disponíveis, podendo ser executado por equipes especializadas como o SAMU. Diz ainda que, diante da gravidade da ocorrência, bem como da necessidade de preservação do local para a atuação dos órgãos de perícia, todas as medidas adotadas buscaram assegurar tanto o pronto atendimento, o acionamento do atendimento médico, quanto a adequada condução dos procedimentos legais. Essa é a nota da Polícia Militar. E eu faço um questionamento, né? A gente está aqui mostrando para vocês o resultado de uma ação impensada deste agente da lei, que é o policial militar, e a gente acompanhando, mostrando jornalisticamente todos os dias a sociedade brasileira, em especial do Espírito Santo, a gente vê, principalmente em ações em comunidades, que coloca no camburão até o bandido, né? Que na troca de tiros com o policial é atingido, a comunidade pede ali, tem um clamor, coloca, socorre, coloca dentro do carro. Quantas vezes a gente viu isso e por que nesse caso isso não foi possível? Por que isso não aconteceu? Outra informação é de que o SAMU teria demorado 13 minutos, um tempo considerável, rápido, né, diante das grandes ocorrências do país e do nosso estado do Espírito Santo. Os vizinhos falaram, não, foram 45 minutos. Não, eu apurei com um vizinho que contou nessa imagem aí, até o fato, até o momento em que a ambulância do SAMU chegou, foram 13 minutos, de acordo com esse vizinho que praticamente ouviu tudo, porque o que ele fez foi correr, ele estava diante do fato ali no bairro Cruzeiro do Sul. A gente vai seguir acompanhando e principalmente as pessoas querendo entender a participação dos outros 3 policiais. Um coloca a mão na cabeça e outros 2 que pareciam estar mais próximos ali do policial não fizeram nada para intervir aquela ação extremamente violenta desse policial. 12h42, uma adolescente foi atropelada hoje na Avenida Leitão da Silva e Vitória. Ela está internada. Infelizmente, a situação dela é considerada muito grave, numa área que é extremamente sinalizada. Acompanhe agora na reportagem. Para-brisa quebrado, para-choque danificado e marcas de frenagem no asfalto. O motivo? Um atropelamento. É que uma adolescente de 13 anos foi atingida por um carro enquanto atravessava a Avenida Leitão da Silva, em Vitória. O acidente aconteceu nesta quinta-feira,
por volta das 6h30 da manhã. O atropelamento aconteceu exatamente aqui nesse ponto da Avenida Leitão da Silva, uma avenida que é marcada pelo seu intenso fluxo de veículos. Além disso, pode-se notar aqui que existem semáforos nesse ponto, mas esses semáforos estão aqui justamente para controlar o tráfego de veículos que saem da rua Frederico Lagaça e dão acesso à Avenida Leitão da Silva. Portanto, não existe faixa de pedestres nesse ponto aqui onde aconteceu o acidente. Apesar de não existir a faixa de pedestres, enquanto a nossa equipe esteve aqui produzindo essa reportagem, nós pudemos flagrar várias e várias pessoas atravessando nesse local, mesmo não existindo a faixa apropriada para a travessia. Segundo a Guarda Municipal de Vitória, o motorista ficou no local até a chegada das autoridades. A vítima foi socorrida em estado grave e levada com urgência para o Hospital Infantil de Vitória. Silvana é vizinha da vítima e tem uma relação muito próxima com a jovem. Ela conta que foi um choque quando soube do que tinha acontecido. Foi um baque, né? Porque até ontem ela estava brincando com a gente lá, conversando, né? E sendo uma menina assim que a gente todos os dias vê, todo dia a gente está brincando com ela e hoje vemos ela no chão caída, toda cheia de sangue. Para nós foi um baque. A Jéssica, ela é uma menina amada por todos os moradores de lá do prédio, né? Todo mundo gosta muito dela. Ela sempre é atenciosa com todo mundo, né? A avó dela também é muito prestativa quando a gente precisa dela também. E a gente ficou muito triste, né, pelo que aconteceu, né? O motorista do carro envolvido no acidente não quis gravar a entrevista, mas contou para a nossa equipe que ele estava trafegando aqui na Avenida Leitão da Silva a caminho do trabalho. Segundo ele, o semáforo estava aberto para veículos. Nesse momento, 2 mulheres e adolescentes atravessaram aqui fora da faixa de pedestres. Ele conta que a adolescente se assustou ao ver o veículo se aproximando e tentou voltar. Infelizmente, ela foi para a mesma direção que ele foi ao tentar desviar da vítima e acabou atingindo-a. Aqui foi onde o veículo dele parou, em cima da calçada. Ele contou que por pouco também não acabou atingindo o poste. Ali pra gente também tá muito perigoso, porque não tem faixa. Ali é uma rodovia, um cruzamento sem faixa, sem sinalização nenhuma. Para qualquer pessoa ali é perigoso. Essa outra vizinha da vítima, abalada, reforça a necessidade de uma faixa de pedestres no local. Ela conta também que perdeu a mãe em um acidente de trânsito no mesmo ponto. Nós pedimos a faixa de pedestre, merecemos, nós somos seres humanos, nós pagamos impostos, então a gente merece uma vida decente, uma faixa de pedestre decente. Ano passado, a minha mãe também veio a óbito por imprudência do trânsito e agora aconteceu no mesmo local um acidente. Segundo a polícia, a adolescente até o momento segue hospitalizada e está em estado grave. A gente acabou de ter a notícia que a menina não pode tem chances de não sobreviver até o final da tarde. Ela é apenas uma criança de 13 anos que ainda está aprendendo a viver jovem, com a vida toda pela frente. Então, a gente quer justiça. Que história, né? A Secretaria de Trânsito informa que o local está bem sinalizado. Diz que a pedestre atravessou a via entre 2 faixas de pedestres bem demarcadas e distantes uma da outra em 100 metros. A CETRAN reforça que mesmo que fosse colocada a passagem, não haveria tempo para o pedestre atravessar devido ao movimento. Além da Leitão da Silva se tratar de um movimentado corredor. 12h47, nossos sentimentos à família, a gente torce aqui para a recuperação dela. Olha, só confirmando aqui, a ambulância do caso das 2 mulheres que foram assassinadas pelo policial, a ambulância chegou em 13 minutos, ou seja, é considerado um atendimento rápido. O que todo mundo falando, inclusive a vizinhança, é porque os policiais não deram atendimento a essas mulheres, né? Ah, não é procedimento, tem que chamar o SAMU, mas numa emergência como essa não foi um atropelamento, estamos falando de osso, né? Quebrado. As imagens aí, ó, para vocês, ó. Você vê que começa em 10h05 e agora 10h19, 10h18, quando a ambulância chega, ou seja, parabéns aí aos socorristas que tentaram fazer o melhor possível. Para você de casa, uma excelente quinta-feira. A gente se vê amanhã a partir das 11h15. Um beijo. Tchau, tchau.